Vamos voltar um pouquinho no tempo. Confissão de Fé Batista, 1677, e depois uma reedição em 1689. Num capítulo de número 1, que tem o título Sobre as Sagradas Escrituras, a Confissão de Fé Batista vai falar algo que é bem importante para nós. Vai dizer o seguinte, falando acerca da Bíblia Sagrada. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo o conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Concedeu a mesma completamente por escrito, e fez das Sagradas Escrituras indispensáveis aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, estão agora completados. 1689 e 1677, nós vemos aqui um conjunto de irmãos, um grupo de irmãos batistas, que tinham essa preocupação com o valor das Escrituras para a fé cristã e o lugar que ela deve ocupar, tanto na comunidade como na vida privada de cada um de nós. Mas qual que é a relação disso daqui com o texto de Atos? Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, agora por volta do ano 51, 52 da era cristã. O texto de Atos também vai falar da relação de um grupo de cristãos com as Escrituras. Aqui já não é um grupo de cristãos batistas, mas semelhantes a esses irmãos de 1689, também é um grupo de cristãos que tinham essa preocupação com a palavra de Deus. Atos 17, 10 a 12, vai falar de algo interessante. A cidade de Bereia, na Macedônia, vai receber a visita de alguém que era ilustre, nós podemos usar esse termo, a visita de Paulo, o apóstolo. Depois de Tessalônica, os irmãos tiveram aqui alguns problemas, alguns confrontos ali na cidade de Tessalônica, e agora eles vão para Bereia. É interessante que a igreja missionária e a forma com que Paulo usava para propagar o evangelho. Eles foram para Tessalônica porque era a capital da Macedônia. Qual que era o interesse ali? Pegar uma cidade que era a capital e da capital fazer com que, às vezes, as pessoas da própria terra, do próprio lugar, fizesse com que a palavra se propagasse, fosse distribuída a outros lugares. E por causa da perseguição, por causa do agito que aconteceu ali, depois esses irmãos são levados a Bereia, vão a Bereia, que fica a cerca de 72 quilômetros de Tessalônica. E como de costume, nas sinagogas, eles falam de Cristo, tendo por base as Escrituras. Então, eles usam as Escrituras, usam o Antigo Testamento, o texto que era conhecido na época, para falar acerca de Cristo. Para falar que Cristo é aquele que cumpria as expectativas dos profetas, para falar que Cristo era o profeta que Moisés anunciou que viria, que seria semelhante a ele, para falar que Cristo era o sacerdote que foi descrito nos Salmos, ou o sumo sacerdote eterno, sobre o qual Deus jurou que era um sacerdócio definitivo, que cumpriria todas as expectativas, tudo aquilo que Deus havia proposto para os seus salvos, proposto para a sua igreja, proposto para o seu povo no decorrer das eras. E o que esses irmãos fazem quando eles ouvem esse relato de Paulo? Eles ouvem, eles meditam na mensagem, e eles têm um interesse ali de ver se aquilo que era anunciado a eles, através de Paulo, era condizente com a verdade. Então, por isso, eles analisam o texto. Eles não são ouvintes passivos, que é um grande perigo, ser um ouvinte passivo. Você entra na questão da educação bancária. Você é simplesmente um receptor de um conteúdo de um mestre. Aí já entra numa área da pedagogia, e é perigoso isso.
ser um receptor passivo, ainda mais quando se tem acesso ao texto das Escrituras e nós podemos confrontar para ver se isso condiz ou não. E os bereanos, eles agem dessa forma, para ver se aquilo que Paulo estava dizendo condizia com a verdade. Eles estavam propensos a ouvir o Evangelho e examiná-lo de maneira madura. E qual que foi a consequência dessa maturidade aplicada nesse exercício de análise do texto? A consequência foram conversões. Mulheres gregas e homens de alta posição foram cativados, foram ganhos pela mensagem, simplesmente porque eles dedicaram tempo para analisar se aquilo era condizente com o que a Bíblia dizia. A consequência foi essa: conversões. Eles não poderiam ter se intimidado diante do fato de que eles estavam ali com um apóstolo à frente deles? Eles não poderiam ser passivos? Nós temos um apóstolo aqui, vamos ouvir, porque o que ele vai dizer é verdade. Eles não poderiam ter feito isso? Poderiam, não poderiam? Era um apóstolo, era alguém que foi comissionado por Cristo, alguém que foi uma testemunha da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 9, Paulo, o apóstolo, comissionado pelo próprio Cristo ressurreto, Cristo em glória. Então eles poderiam ser passivos ali e simplesmente receber a palavra como sendo uma palavra vinda de Deus. Por quê? Porque não era qualquer um que estava transmitindo aquela mensagem. Era um homem que foi comissionado por Cristo. Mas Lucas, quando vai fazer esse relato, quando vai trazer para nós esse texto, quando o Espírito Santo de Deus vai colocar no coração de Lucas essa intenção de transcrever esse relato para a igreja, ele faz a questão de frisar a diferença entre os irmãos da igreja de Tessalônica e os da igreja de Bereia. Diferentemente dos tessalonicenses, os bereanos demonstram fome pela palavra de Deus. E não somente a fome pela palavra. É extremamente necessário que se tenha fome pela palavra de Deus, anseio pela palavra de Deus. Mas somente a fome pela palavra pode ser algo muito perigoso. Você não sabe quem está aqui na frente. Você não conhece todas as intenções dos líderes, das pessoas que manuseiam a Bíblia. Então, por isso, não foi somente fome pela palavra, mas eles usaram também o seu senso crítico, com base nas Escrituras. Então, tenha fome pela palavra, mas use também o seu senso crítico. Nós temos Bíblia, nós temos acesso a ela na nossa língua, então por que não analisarmos? Lucas vai narrar os fatos e não vai chamar esses irmãos de incrédulos. Ah, vocês são incrédulos, porque Paulo foi aí, pregou, e vocês, em vez de receberem a palavra, vocês foram ver se era verdade mesmo. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. O que ele faz, ele chama esses irmãos de nobres. Por isso fica fácil entender porque muitos queriam, por causa da nobreza deles em dedicar tempo para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era condizente com as sagradas Escrituras. Esses nobres cristãos vão lembrar para nós algumas questões que são fundamentais para a igreja e muitas vezes são descartadas. Por que tem tantos falsos mestres? Por que é tão fácil enriquecer com a igreja? Estava até vendo, de vez em quando eu vejo essas coisas no YouTube. A única rede social que eu gosto hoje é o YouTube. Tem vários vídeos lá sobre como abrir uma igreja, sobre qual serviço oferecer. Ou seja, se você abre uma igreja, para ganhar dinheiro, estou falando na questão de malandragem mesmo, você tem que ter um público-alvo. Aí você tem que ver como que você vai atender a demanda desse público-alvo. O que você vai oferecer para eles? Uma igreja para motivacional, ou uma igreja só para empresários e riqueza, enfim, tem várias coisas. Existe também a questão de que você pode conseguir uma franquia, você pega uma grande igreja, e de repente você é franqueado essa igreja e parte da sua renda vai para lá. Então existe tudo isso. Por quê? Por causa dessas questões que são negligenciadas. E aí as pessoas viram presa fácil para esses auto-intitulados servos de Deus. Então, por causa dessas questões que nós descartamos,
As atitudes dos bereanos, ou a atitude deles, deve ser aplicada à igreja em todas as eras. Ainda mais agora, na nossa era, que é dos autoproclamados e auto-intitulados apóstolos, patriarcas, matriarcas, e daqui a pouco eles vão inventar mais alguma coisa. Semideus, não sei. Arcanjos de Deus, alguma coisa vai surgir, pode acreditar. Eles não vão ficar só no apóstolo, porque vai ser pouco, porque tem muito apóstolo. E aí eu não vou querer ser igual o outro que também é apóstolo, então eu vou ter que ser algo maior. Porque o ser humano é criativo para o mal, e para ganhar dinheiro é terrível. E grande parte da igreja atual se impressiona com tudo isso. Por que não impressionar? É um apóstolo. Ele faz até milagres. Olha as maravilhas que ele faz. Fala bobagem, mas eu me sinto tão bem ouvindo ele. Ele é até engraçado, é tão divertido. Se nós fôssemos como os bereanos. E em muitos momentos, o propósito do título é apenas de intimidar. Por quê? Imagine você repreendendo um pastor, falando, pastor, o senhor está errado. Pode imaginar até a figura do pastor aqui da igreja. É algo simples. Agora, vai repreender um apóstolo, ou um semideus, ou um super amigo de Deus. O cara com que Deus fala com ele. Com você não, mas com ele Deus fala diretamente. Às vezes o propósito é intimidar. E muitas vezes nós somos seduzidos por essa piedade que é aparente. Aparentam ser servos de Deus, porque eles têm nome de servos de Deus, nome de cristão. Eles falam bem, eles têm uma boa oratória. A gente pode às vezes se sentir até bem ouvindo eles falar. Eles estão na igreja. Eles usam até a Bíblia. Genebra, Pentecostal, NVI, enfim, Shed, eles usam até a Bíblia. E eles até falam de Jesus, de vez em quando Jesus não atrapalha o esquema. E quem vai ousar questioná-los? E grande parte da igreja atual vai se impressionar com esses homens, porque aparentemente no passado eles eram servos de Deus. Mas olha, tantas coisas boas ele fez. Aí de vez em quando eu gosto de olhar também os comentários, em algumas mensagens, em alguns vídeos do YouTube. Aí tem uns comentários que são mais ou menos assim, esse me representa, ou fala meu pastor. Não tem uma análise da mensagem para ver se é bíblica, não tem um critério em cima, mas o cara me representa. Eu gosto dele. Não importa se hoje ele está longe dos caminhos de Deus e só fala bobagem. Porque no passado ele fez grandes coisas. Então hoje ele pode pregar a heresia que for, continua sendo grande servo. Será que esses bereanos têm algo a nos ensinar? Na análise das Escrituras? É como se a igreja tivesse uma dívida com esses homens. E não importa o que eles façam hoje, nós devemos respeitá-los, porque eles são os servos de Deus. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que os bereanos nos ensinam? O discurso deles muitas vezes está acima da crítica. E se aquilo que é ensinado fosse analisado com base nas Escrituras? E se a Bíblia ocupasse um lugar importante na vida das igrejas? Será que seria assim? E será que os bereanos têm algo a nos ensinar ou não? Então nós vamos pensar em algumas coisas que esses irmãos têm para nos ensinar, que podem ser preciosas para a nossa vida, no momento presente, quanto no futuro. Esses irmãos nos ensinam que nós não devemos nos deixar impressionar por títulos, funções ou posição dentro da igreja. Não se deixe impressionar por isso. Muitas vezes a igreja se impressiona por isso.
pastor, ele é missionário, ele é estudante de teologia, enfim, não se impressione com isso. Paulo, quem era Paulo? Comissionado pelo Cristo ressurreto, Jesus. O apostolado dele era inquestionável dentro dos requisitos e padrões apostólicos. Os demais apóstolos não escreveram nada contrariando aquilo que Paulo dizia. Se tem alguém que poderia escrever e dizer que o apostolado de Paulo era ilegítimo, são os demais apóstolos. Pedro não fez isso, João não fez isso, nenhum deles fez. Por quê? Dentro dos requisitos e padrões apostólicos, o ministério dele era inquestionável. Paulo era importante, sua obra também ainda é importante. Todavia, Paulo ensinou a igreja, as igrejas que ele fundou, as igrejas que ele visitava, ele sempre ensinava esses irmãos a não se impressionarem com a sua pessoa. Ele não trazia o foco para si, mas ele apontava para Cristo. Ele não trazia o foco para a sua retórica, para a sua oratória, para o seu conhecimento, mas sim para a cruz de Cristo. Aquilo que Cristo fez e aquilo que é o conteúdo puro das Escrituras. Esse era o objeto de interesse de Paulo. E era isso que Paulo trazia à igreja. Era isso que Paulo ensinava. Mas títulos, funções, ministérios, será que isso é importante? Ou será que não? É importante, desde que exista para fazer referência a um servo de Deus. Dentro desse prisma, acaba sendo importante. Para isso, para evidenciar que existe, por trás de um título, alguém que é chamado de pastor. Mas não porque ele arroga para si uma superioridade sobre os demais, mas simplesmente porque ele se coloca como servo de Cristo. Pastor na função de quê? De apontar para o sumo pastor, que é Cristo. Missionário na função de quê? De falar que Cristo salva, de que Cristo é o Senhor e de que Ele é um simples instrumento de Deus. Esse é o propósito. E muitas vezes, essas funções e ministérios são usadas com outro propósito, só para perpetuar poder sobre poder, dinheiro sobre dinheiro. Enfim, fazer um império muito maior do que o do Walter White. Trágico, mas real. São importantes desde que existam para demonstrar que aqui nós somos todos servos. Cada um de nós. Desde o pastor, que quando vem aqui na frente, ele deixa claro para a igreja que ele é servo de Deus. Até cada um de nós aqui somos todos servos de Cristo. Então essa é a importância, nos designar como servos e Cristo como Senhor. Cristo é o único que merece toda a honra e toda a glória. Mas será que na prática é assim? Será que as igrejas em geral agem assim? Então são questionamentos que os bereanos trazem para nós hoje. E se nós simplesmente olhássemos as Escrituras e olhássem para esses versos que nos são apresentados, muitas coisas seriam evitadas. Os bereanos estavam diante de nada mais, nada menos que apóstolos. Mas mesmo assim, eles não se intimidaram. E nós? Será que nós estamos dando devido valor às Escrituras? Analisando aquilo que nos é dito? Ou será que nós nos precipitamos? Eu não concordo com isso que foi dito. Às vezes é um assunto que você e eu nunca estudamos, e de repente outro irmão gastou tempo em oração, em estudo, e está nos apresentando uma verdade que para nós ainda era obscura. E nós, na ânsia de dizer que alguém está errado, nós dizemos, eu não concordo. Os bereanos não eram assim. Eles analisavam nas Escrituras para ver se condizia com a verdade. Tem um texto do Augusto Nicodemos em uma carta a um apóstolo fictício chamado de Juvenal. Ele vai escrever o seguinte sobre esse apóstolo. Grandes líderes da igreja, através de sua história, pessoas que deram contribuições duradouras na área da teologia, missões, social, nunca buscaram o título de apóstolo. Nem mesmo aqueles grandes homens de Deus que viveram na época imediatamente após os apóstolos e foram discípulos deles.
Outros como Agostinho, Calvino, Lutero, Wesley e Spurgeon e grandes missionários como William Carey jamais arrogaram a si essa designação. Se alguém teria esse direito depois dos apóstolos, seriam eles. Grandes homens de Deus que não buscaram títulos. Eles eram só servos. Os apóstolos bíblicos não eram donos, não eram presidentes de igreja, mas a autoridade deles era reconhecida em todo lugar, onde a mensagem fosse anunciada. Então nós temos algo a aprender com esses irmãos. Então nenhum título, nenhuma função, nenhum ministério, nenhuma designação dentro da igreja deve substituir o conteúdo das Escrituras. Nada deve ser colocado acima das Escrituras. Foi o que o Mateus falou domingo passado. As Escrituras, nossa regra de fé e prática. E se Paulo tivesse mentido diante dos bereanos, ele certamente teria sido reprovado por aqueles nobres irmãos, porque eles estavam ali analisando na Bíblia. Acabou o culto, acabou a reunião, eles se reuniam para ver nas Escrituras se era assim mesmo. Ele teria sido reprovado. Paulo pregou, né? Vamos ver se condiz com a verdade. Vamos olhar aqui na Bíblia. O foco da igreja é trazer a glória a Cristo e evidenciando o fato de que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. E esses irmãos estão aqui para nos lembrar disso, do valor das Escrituras. Verdades que, de repente, para você pode ser algo batido, pode parecer batido, mas para a igreja, num sentido quase que majoritário, não é. Então, por isso tem tanto lobo crescendo aí no meio evangélico. Porque as Escrituras já não ocupam mais a primazia. Eles também nos lembram que a palavra de Deus deve ter o primeiro lugar em nossos cultos e, consequentemente, em nossas vidas. Então, nós não devemos nos impressionar com a aparência daquele que supostamente fala em nome de Jesus, e nós também devemos sempre ter a palavra de Deus em primeiro lugar, seja no culto público, na reunião pública, seja também na nossa vida privada, na nossa vida cristã privada. Nosso culto deve ser centrado nas Escrituras. Esses irmãos, eles foram privilegiados. Imaginemos agora como que seria um privilégio para nós estar diante de Paulo, ouvindo Paulo ministrar, ouvir o testemunho de Paulo, Paulo falando sobre o encontro dele com Cristo, ou sobre quando Cristo o encontrou, quando ele era inimigo da igreja, quando ele não conhecia a salvação através de Cristo. Imagine ele contando a sua história ali. Imagine o privilégio de poder ouvir Paulo interpretando o texto sagrado, fazendo conexões entre a antiga e a nova aliança, mostrando a verdade de Cristo nos Salmos, mostrando Cristo nos profetas, mostrando Cristo sendo evidenciado dentro da lei. Imagine o privilégio que esses irmãos tiveram. Mas será que todo culto é assim? Será que toda a pregação é bíblica? Infelizmente, em muitos lugares, a palavra de Deus tem sido colocada em segundo plano. E o lugar que deveria ser exclusivo dela tem sido dado a outras coisas. Então, essa palavra, ela é atual. Ela é para a igreja de hoje, ela é para nós. Para que no futuro nós não venhamos a negligenciar o valor da palavra de Deus. Nós não venhamos a engolir qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer louvor, qualquer pessoa que fala bonito, em nome de Jesus. Então, isso é importante para nós. O culto não pode virar um momento de entretenimento. Pode existir um momento em que você ri com alguma coisa e tal. Isso não é o problema. O problema é trazer o entretenimento em detrimento da palavra. Fazer com que o entretenimento substitua o conteúdo das Escrituras. Agora, sorrir no culto, isso não é o problema. O problema é quando se perde o foco. E esses irmãos estão nos lembrando disso. O culto não pode ser substituído por um momento de comércio, leilões nas igrejas, reuniões onde se fala de tudo, menos da Bíblia.
Então, nós não podemos viver isso. Isso não é benéfico para nós. Os pregadores estão falando mais da autoajuda do que a ajuda do alto. Eles pregam mais sobre o que o homem pode alcançar do que sobre a gloriosa obra da graça de Deus a favor do homem. Na verdade, os pregadores estão atrás de aplausos e riquezas, em vez de buscarem a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Eles mantêm o povo cativo no misticismo, porque o evangelho liberta. Porque o evangelho não te deixa cativo de um líder, mas te leva a ser cativo de Cristo. Você não é cativo de uma igreja, você é servo, é escravo do Cristo. Esse é o evangelho. Mas o misticismo, uma pregação que distorce o conteúdo das Escrituras, ou que negligencia o conteúdo das Escrituras, nos faz sermos presas fáceis para pessoas sem escrúpulos. Campanhas de milagres, busca da prosperidade, palavras de autoajuda, porque você é capaz. Não sei o que te disseram, mas você é o melhor. Você nasceu para brilhar. Você é vencedor. E Bíblia? Cadê? É para nós pensarmos, né? Igreja é um lugar de salvação, perdão, conversão, libertação, edificação, comunhão. E o entretenimento no culto pode acontecer, mas como consequência disso. Mas não substituindo isso. John Piper, no livro A Supremacia de Deus na Pregação, ele conta uma história bem interessante. Ele fala que, certa feita, ele foi impelido por Deus, pelo Espírito de Deus, a falar sobre o capítulo 6 do profeta Isaías. Quando Isaías ali é chamado por Deus, e ele contempla a glória de Deus, ele é tocado, ele é purificado por Deus, ele sente o impacto da presença de Deus, e ali ele se vê como alguém pecador, como alguém que precisava da misericórdia divina. E Deus se estende essa misericórdia a ele, o purifica seus pecados, o comissiona, o chama para ser profeta, enfim. E John Piper ministra sobre isso, e ele fala que ele fez algo que era atípico no ministério dele. Ele fez uma pregação, mas sem fazer nenhum tipo de aplicação. Ele simplesmente pegou o capítulo 6 e foi falar sobre a glória de Deus. A glória de Deus dentro do capítulo 6 do profeta Isaías. E ele conta que, durante aquele período, enquanto ele ministrava, na igreja dele tinha uma família que estava passando por algo que era extremamente difícil. Tente se colocar no lugar deles e você vai ver como era difícil. Naquela família, os 2 filhos haviam sofrido abuso por parte de alguém próximo a eles, um parente próximo. E eles estavam no culto ali, mesmo naquele momento de dor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo John Piper falar sobre Isaías capítulo 6, só falando da glória de Deus, sem fazer nenhuma aplicação, sem fazer nenhuma pergunta retórica, enfim, só descrevendo o quanto Deus é glorioso. Passados alguns domingos, o pai daquela família, o chefe da família, chegou no pastor John Piper, chamou ele para conversar e falou: nós estamos passando por um momento extremamente difícil, um momento extremamente angustiante, mas uma coisa tem nos ajudado, aquele dia, naquele domingo, em que o pastor pregou sobre o capítulo 6 do profeta Isaías. Quando o Senhor falou sobre a glória de Deus, o Senhor foi nos consolando, e isso tem nos dado força, pensar na glória de Deus. Por isso o valor das Escrituras. Outras coisas vão fazer cócegas nos nossos ouvidos, vão ser paliativos, mas as Escrituras têm esse poder. Ele pregou, ele não fez nenhuma aplicação direta, ele simplesmente falou o quanto Deus é glorioso. E aqueles irmãos, ao lembrarem o quanto Deus é glorioso, eles também lembraram que esse Deus glorioso, todo-poderoso, santo, eterno, fiel e justo, enviou seu Filho. Eles também se lembraram que o Filho sofreu, e que o Pai sofreu ao ver o Filho sofrer. E eles puderam se identificar com Cristo que estava presente ali em meio à dor deles. Isso é falar sobre a glória de Deus. Isso é expor as Escrituras. Por isso as Escrituras devem ter primazia nos nossos cultos. É disso que nós precisamos.
do Cristo ressurreto, do Deus Pai, que nos adota pela sua bondade, do Espírito Santo que vem, faz morada em nós e nos consola, mesmo nós sendo pecadores e indignos. Ele nos chama para si, Ele nos traz para a comunhão consigo. Esse é o valor do conteúdo das Escrituras, o valor das Escrituras quando expostas diante da igreja. E é esse tipo de coisa que acontece. Para os bereanos, a palavra de Deus era mais importante do que a presença de um apóstolo. Muitas vezes é o contrário, né? É mais importante ter o apóstolo, ter o pastor, ter o líder do que ter a palavra. Ter o cantor do que ter a palavra. Para eles, não. Era mais importante a palavra. Por isso eles tomaram tempo e analisaram. E para nós, o que é mais importante no culto? Acontecem coisas aqui que são fantásticas. A gente revê pessoas, a gente cumprimenta irmãos, mas o que é importante no culto? Por que a gente vem aqui? O que a gente vem ver aqui? O que a gente procura quando vem para a igreja? Esses irmãos estavam procurando a Bíblia, a palavra de Deus. E nós, o que estamos procurando quando vem aqui? Qual que é a nossa intenção quando a gente vem na igreja? Pergunta seríssima, né? Esses irmãos também nos lembram que não devemos nos impressionar com tudo que ouvimos, ainda que pareça bíblico. Às vezes parece uma pregação, não parece? Tem tópicos, tem subtópicos, tem homilética, hermenêutica e exegese. Título, subtítulo, tem transição, tem a conclusão, tudo aquilo que a regra pede. Parece uma pregação. Parece um louvor. Até parece um culto. E parece até bíblico. Mas nós não devemos nos deixar impressionar com isso. Com aquilo que parece. E esses irmãos estão nos lembrando dessas questões. Às vezes eles operam até milagres, né? Mesmo pregando outro Jesus, outro Deus. E distorcendo a Bíblia. Com os bereanos eles não teriam chance. Eles podem ter chance com o cristianismo moderno, mas no crivo desses irmãos aqui eles não passariam. Eles iam olhar e falar, não, aqui você não prega mais, porque não tem base o teu argumento. Tem uma historinha que é engraçada e triste ao mesmo tempo, num livro de um pastor assembleano, Ciro Sanches, um livro de 2007, o livro Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar. O contexto desse livro é mais aplicável dentro do movimento, dentro do meio pentecostal, por causa de uma série de questões. Mas aquilo que ele traz aqui, acho que é patente para nós tentarmos fazer uma aplicação hoje. Ele diz o seguinte: há alguns anos eu e um amigo conversávamos em sua casa sobre pregações e pregadores. Num momento de descontração, começamos a imitar alguns famosos animadores de auditório da época. E ele acabou gravando em áudio uma das minhas performances humorísticas. Como eu jamais citaria a Bíblia ou o nome de Cristo em uma brincadeira, empreguei na pregação vários chavões de autoajuda, elogiei o público, formado por meu amigo, nossas esposas e filhas, e narrei o conhecido conto do vagalume perseguido por uma cobra. Ao concluir o meu sermão, perguntei: vocês sabem por que muitos nos perseguem? Porque não suportam ver a nossa luz brilhar. E finalizei com voz alterada: brilhem, brilhem, brilhem. Passado algum tempo, esse meu amigo, sem dizer quem era o pregador, apresentou a gravação que fizemos a alguns colegas de ministério, que reagiram de maneira surpreendente. Em vez de considerarem engraçada a pregação, maravilharam-se da eloquência de quem falava. E perguntaram: quem é esse pregador? Ele fala com muita unção divina. Como podemos convidá-lo?
Ele é daqui mesmo? É de perto? Como é que a gente faz para contactar esse cara? Ele tem WhatsApp? Confesso que num primeiro momento eu ri dessa história. Diverti-me com meu amigo dizendo que me senti lisonjeado com os comentários e que a partir daquele momento mudaria o meu modo de pregar, a fim de agradar aos que gostam de ouvir berros ao microfone e clichês que massageiam os egos. Contudo, refletindo melhor, cheguei à conclusão de que não havia razão para rir. Isso porque a falta de discernimento tem aumentado e a maioria dos pregadores jovens está seguindo aos maus exemplos dos animadores de plateia. Animador de plateia. E ainda cobra caro, né? Vai contratar um cara desse para animar um culto. Triste, mas real. Aparentemente, esses irmãos tinham vários motivos para ouvir Paulo sem questionar. Apóstolo, fundador de igrejas, missionário, perseguido por causa do evangelho, profundo conhecedor da cultura judaica, de onde vai se originar o cristianismo. Mesmo assim, após ouvir, eles examinaram nas Escrituras para ver se o ensino condizia com a verdade. Eles não poderiam se deixar dominar pela emoção e dizer: foi uma benção. O culto foi maravilhoso. Olha quem ministrou. Antes eles preferiam analisar nas Escrituras para ver se era realmente verdade aquilo que Paulo estava dizendo. Eles não são chamados de incrédulos, não são chamados de insensíveis, não são chamados de frios. Eles são chamados de nobres. Eles são reconhecidos como irmãos. E aquilo que eles fazem é padrão, é um padrão que deveria ser seguido pela igreja no decorrer das eras. Seria bem diferente se procedêssemos dessa mesma forma. Eles sabiam que analisar um texto bíblico ia requerir tempo, esforço e dedicação. E isso também é necessário para nós. Às vezes a gente vem aqui, ouve e não analisa. É papel de quem está pregando. Não é assim. Isso é papel nosso como igreja. Independente do fato de nós estarmos aqui à frente ou de estarmos sentados aí. Nós devemos ter essa postura de analisar com base nas Escrituras. Isso vai enriquecer nossa relação com Deus. Isso vai enriquecer a nossa fé em Cristo. Isso vai enriquecer a nossa contribuição para a igreja também, para as pessoas próximas a nós. Isso vai ser benéfico quando nós passarmos por dificuldades, quando nós passarmos por provações. Quando o dia da angústia chegar, nós vamos ter uma base mais sólida, nós vamos estar fundamentados sobre a rocha de Cristo, ou a rocha que é Cristo. Isso vai ser bom para nós. Então não é papel só de quem está aqui na frente. Isso é para a igreja. Eles são chamados de nobres. Lucas sabia que somente uma igreja sedenta da verdade tomaria a nobre atitude de se debruçar diante da palavra de Deus diariamente. É o que esses irmãos fizeram. E nós? Será que esses irmãos têm algo a nos ensinar? O que nós temos buscado no culto? Será que o fato das Escrituras serem apresentadas para nós é pouco? Não tenho nada contra entretenimento, mas culto é culto, entretenimento é entretenimento. Nada contra, eu acho saudável. Até digo, entre um PlayStation e um Xbox, compra um PlayStation. Se a igreja atual fosse assim? Se nós fôssemos assim? Então esses irmãos têm ou não algo a nos ensinar? Têm ou não algo a acrescentar à nossa fé?
Eles recebem a palavra de Deus com anseio, com desejo. E esse anseio e desejo é somado ao zelo. Zelo de se debruçar diante das Escrituras. Então não foi somente o anseio, foram essas duas coisas combinadas. Eu quero ouvir, mas não é qualquer coisa. Eu quero ouvir, mas tem que ser a palavra de Deus. Nem o apóstolo e nem os bereanos estavam usando a palavra de Deus de forma superficial. Havia zelo de ambas as partes. Por isso não houve conflito. De um lado, Paulo pregava as Escrituras, de outro, os bereanos analisavam para ver se era condizente com aquilo que Deus havia dito nos demais textos, para ver se tinha nexo com todo o conteúdo que Deus já havia anunciado. Por isso a ausência de um atrito. Paulo expõe e esses irmãos examinam. Mas e nós? Será que nós temos essa nova atitude de examinar o que temos ouvido para ver se tem base nas Escrituras? Ciro Sanches, ele conta algo trágico e engraçado num culto. Um pastor estava ministrando e de repente o esboço dele voou. O esboço dele voou e tal, aí ele pegou e um irmão pegou e falou: não, vou ajudar o pregador, o esboço dele voou, vou colocar de volta no lugar. Aí estavam os tópicos do esboço lá certinho, e em um determinado ponto estava escrito: agora chorar. Ele tinha um momento certo para chorar, porque isso emociona. Não estou falando de lágrimas verdadeiras, mas estou falando de algo mecânico. Acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Os bereanos nos lembram que, se a nossa fé é fundamentada na Bíblia, nós não devemos nos deixar impressionar por títulos, funções, oposição dentro da igreja. Não se deixe impressionar por isso. Se impressione com as Escrituras. Se impressione com o texto bíblico. Se alimente do texto bíblico. Pode ser um apóstolo, pode ser semideus, pode se dizer que é um anjo que veio e agora está pregando e tal. Tem 40 asas, 300 olhos, pode ser o que for. Busque as Escrituras, veja se tem base na Bíblia. Se tiver, bênção de Deus. Nosso culto deve ser centrado nas Escrituras. Assim como aconteceu nesse caso que John Piper narrou. Uma família ali num momento de extrema dificuldade e o conteúdo das Escrituras foi exposto, falando sobre a glória de Deus. E o Deus que é Senhor da igreja e que também era Senhor na vida daquele que trazia a palavra, trouxe consolo a uma família, através da exposição das Escrituras. O texto bíblico ele é poderoso para isso. Quando a verdade é exposta, nós temos a certeza de que o Espírito de Deus opera, ainda que isso não seja aparente aos nossos olhos. Nós podemos ter a certeza de que Deus pode consolar pessoas, pode resgatar o ânimo, trazer de volta o ânimo daquele que está desanimado. Enfim, uma série de coisas podem acontecer. Deus pode dar vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Deus pode chamar o pecador de volta para si, para que ele se arrependa e se volte a Cristo, quando as Escrituras são expostas. Então, nosso culto deve ser centrado nas Escrituras. As Escrituras devem ser expostas. E esse deve ser o nosso anseio. E nós não devemos nos impressionar com tudo que ouvimos, ainda que pareça bíblico. Parecia uma pregação, parecia bíblico. Eu estava lendo um livro, até li alguma coisa dele hoje, o livro é Fundamentos Filosóficos da Educação. Livro extremamente interessante, fantástico livro. Poucas páginas, mas está me surpreendendo, apesar de ser um livro aparentemente simples. Mas será que seria o meu papel chegar aqui hoje e expor esse livro e não expor as Escrituras? E aí?
a Bíblia deve ser exposta. E quando alguém disser algo com base na Bíblia que você não souber, qual que é o seu papel? Analisar. Eu não gosto daquilo que o pastor Itamar está pregando. E se ele estiver certo? Analise nas Escrituras. Veja se tem base. Ele prega, ele usa referências aqui. Leia os autores que ele está lendo. Se tiver base, amém. Ore por ele. Se não tiver base, pastor, isso daqui não está condizendo com as Escrituras. Por quê? Porque é um servo de Deus. Pode ser ele, pode ser eu, a Natália, o Mateus também, que é qualquer um de nós. Porque as Escrituras devem ter primazia. E nós somos humanos, podemos falhar. A Bíblia não. Vamos orar? Acho que os irmãos do louvor. Se a igreja quiser se colocar de pé. Senhor, nós damos a Ti graças pela Tua bondade e misericórdia, pela Tua operação em meio à Tua igreja, pelo fato de que o Senhor tem gerado vida em nós através da ministração da Sua santa palavra. Continua operando em nós, continua falando aos nossos corações, Deus. Nos ensina a ser como essa igreja que analisava aquilo que era ensinado para ver se era condizente com a Tua santa palavra. Opera em nossos corações, Senhor, nos dá essa nobreza, Senhor, de nos debruçarmos diante das Sagradas Escrituras. Nós queremos aprender contigo, aprender com esses irmãos. Opera em nós, Senhor. Opera em nossos corações, para que nós nos venhamos a nos dobrar unicamente diante da Tua santa palavra e para que os nossos cultos, nos nossos cultos, ela não seja o lugar da Tua santa palavra não seja substituído por qualquer outra coisa. Continua operando em nós, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.